Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana que foi um verdadeiro caos. A volatilidade se instalou no mercado, devido principalmente às péssimas notícias vindas dos Estados Unidos. E se a maior economia do mundo patina, o mundo todo escorrega junto. Lá nos Estados Unidos, vários fatores contribuíram para esse clima de incerteza que se instalou no mercado. O primeiro deles diz respeito à dívida pública norte-americana, que vem crescendo cada vez mais. Além disso, os impasses no Congresso norte-americano para votar aí a extensão da dívida pública acabaram contribuindo ainda mais para esse caos. O presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, que ajudou os democratas do governo Joe Biden a conseguirem um acordo provisório para estender o teto até o próximo dia 17 de novembro, o problema é que isso não agradou o seu partido, os republicanos, e ele acabou sofrendo o impeachment, não é mais o presidente da Câmara por lá. Isso, além de mostrar aí um descontentamento do Partido Republicano, que é o partido com maior representação na Câmara dos Deputados em relação ao acordo que foi costurado, adiciona ainda mais tensão para o próximo dia 17 de novembro, onde essa dívida vai precisar ser rediscutida novamente. Isso fez com que os títulos de renda fixa dos Estados Unidos batessem recorde de rentabilidade. O T10, que é o título pré-fixado de 10 anos, atingiu a marca de 4,88% ao ano. É a maior rentabilidade dos últimos 16 anos. E quando esse título aí eleva a sua rentabilidade, isso acaba tirando a atratividade dos atrativos de mais risco ou de países emergentes como o Brasil e acaba levando o capital para os Estados Unidos para o título de renda fixa. Isso acabou refletindo em diversos países. Alemanha e Japão também tiveram os seus títulos públicos batendo recorde aí de rentabilidade nos últimos anos. Além disso, isso acaba trazendo ainda mais pressão sobre o dólar, porque os investidores precisam comprar o dólar para investir nos títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Tudo isso acabou trazendo grande tensão para o mercado, aliado a uma economia norte-americana mais forte do que era esperado. Os dados do emprego dos Estados Unidos vieram bem acima do esperado. Isso refletiu muito bem no número do payroll, que é o número de vagas do setor urbano nos Estados Unidos. Veio com a criação de 336 mil vagas, quase o dobro das 170 mil vagas que eram esperadas por lá. E isso acabou trazendo a ideia de que o Banco Central dos Estados Unidos vai precisar elevar ainda mais a sua taxa de juros para poder conter a inflação por lá. O único dado que trouxe um certo alívio para o mercado na sexta-feira foi quando analisado o payroll, a média salarial dos trabalhadores dos Estados Unidos caiu, o que pode fazer aí com que tenham menos pressões inflacionárias. Isso fez com que as bolsas se recuperassem um pouco na sexta-feira. Esse cenário de incerteza econômica nos Estados Unidos acabou aí contendo o preço do petróleo, que vinha disparando nos últimos dias, mas caiu forte essa semana. Veio com uma queda de 8,26%. O barril Brent, referência para a Petrobras, fecha a semana cotado aos $84,30. Já o minério de ferro fechou estável. Foi feriado durante toda a semana lá na China, e como a China aí é o principal comprador de minério de ferro, acabou que o preço do minério de ferro termina estável essa semana, com a tonelada cotada aos $119,50. Já aqui no Brasil, o nosso Ibovespa termina com uma queda de 2,06%. Enquanto isso, o dólar disparou 2,30% e encerra cotado essa semana aos R$ 5,15. Porém, aí no auge das incertezas ao longo da semana, chegou a ser cotado aí acima dos R$ 5,20. Lá nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em sinais mistos. O S&P 500 encerra com uma alta de 0,56%, a Nasdaq encerra com uma alta de 1,61%, enquanto isso o Dow Jones encerra com uma queda de 0,18%. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da nossa produção industrial, que subiu 0,4%, e o CAGED registrou a criação de 220 mil vagas de emprego com carteira assinada. Enquanto isso, no Senado Federal, nós tivemos duas aprovações importantes. A primeira delas foi a que garantiu aí a compensação aos estados e municípios pelas perdas com a redução do ICMS que aconteceu no ano passado.
foi aprovado aí um repasse de cerca de 10 bilhões de reais para os estados, de 2,3 bilhões para o Fundo de Participação dos Municípios e de 1,6 bilhões de reais para o Fundo de Participação dos Estados. Foi aprovado também o programa Desenrola Brasil, que até então vinha sendo empregado porque foi instituído por meio de medida provisória. Essa medida foi aprovada no Senado, inclusive com a limitação aí do teto dos juros do cartão de crédito, que foi limitado em 100% ao ano. Agora esses dois projetos seguem aí para a sanção do presidente Lula. Por outro lado, a taxação dos fundos exclusivos e dos fundos offshores foi adiada a sua votação na Câmara dos Deputados. Além disso, o projeto de lei que acaba com o juros sobre o capital próprio acabou sofrendo modificações e provavelmente não vai ser votado como foi enviado pelo governo federal, mas deve-se criar aí um meio termo para que esse mecanismo que promove isenção tributária para as empresas não seja utilizado aí de forma indiscriminada, mas também não acabe em definitivo. Todas essas medidas são importantes para o governo federal do ponto de vista de recuperação das receitas. Falando agora da Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que, se mantido o atual de nível de juros por um período longo, ele deve ser o suficiente para trazer a inflação para o centro da meta. Mas mesmo assim, essa perspectiva de que os juros permaneçam altos na Europa por mais tempo acabaram fazendo com que as bolsas por lá fechassem essa semana em queda. O Stoxx 600 encerra com uma queda essa semana de 1,51%. Além disso, a Rússia trouxe aí algumas notícias, algumas boas e outras um pouco conturbadas. Pelo lado positivo, o governo russo suspendeu aí a proibição de exportação de diesel, o que deve fazer aí com que o preço do diesel caia no mercado internacional. Por outro lado, essa semana, o presidente Vladimir Putin anunciou o posicionamento de mísseis com ogivas nucleares em pontos estratégicos da Rússia. Segundo o presidente russo, essa é uma medida apenas para defender o seu território e que a Rússia não vai ser o primeiro país a lançar um míssil com uma ogiva nuclear e que isso é simplesmente uma estratégia de defesa. Mas mesmo assim, isso acaba trazendo uma grande tensão para a Europa, principalmente devido ao confronto com a Ucrânia, onde a Rússia essa semana acabou bombardeando novamente cidades portuárias da Ucrânia e destruindo aí principalmente a infraestrutura de exportação de grãos do país. Aqui na América do Sul, nós tivemos o Uruguai que cortou a sua taxa básica de juros em meio ponto percentual. A taxa básica de juros do Uruguai agora está em 9,5%. E o Banco Central Uruguaio anunciou aí que está bem próximo do fim desse ciclo de corte da taxa de juros e que a taxa de juros por lá deve permanecer estável por enquanto. A curva de juros aqui no Brasil também acabou sofrendo estresse devido ao aumento dos juros futuros nos Estados Unidos. Mesmo dando uma arrefecida na sexta-feira, o DI para janeiro de 24 permaneceu estável, a 12,24%. O DI para janeiro de 25 encerrou aí com uma alta de cerca de meio ponto percentual a 11%. E além disso, os juros mais longos também acabaram subindo. Isso fez com que a nossa carteira de títulos públicos encerrasse essa primeira semana de outubro em queda. O IMA geral encerra com uma queda de 0,13%. Enquanto isso, os pré-fixados, o IRFM, encerra essa semana com uma queda de 0,15%. E nessa semana que o dólar apresentou aí alta volatilidade, Brasil e China fizeram a sua primeira transação comercial em moedas locais. Foi a primeira vez em que houve uma conversão direta do yuan chinês para o real brasileiro. Foi uma exportação de celulose do Brasil para a China. E esse movimento aí busca tornar os dois países menos dependentes da moeda norte-americana. Para a semana que vem, nós temos uma semana mais curta. Tem o feriado de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil e também tem feriado lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, nós temos a divulgação dos índices de inflação. Sai a inflação dos Estados Unidos e da Argentina. Também vamos ter a divulgação do PIB do Reino Unido. Além disso, nós temos a ata da última reunião do Banco Central norte-americano. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação da nossa inflação oficial, o nosso IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.